o homem mais rico de todo o Oriente, de toda aquela região, de bens materiais. Ao total, ele tinha 11.000 cabeças de gado. Ou seja, o que eu entendo, que a maior prosperidade e a maior riqueza que Jó tinha não eram os bens materiais. A maior riqueza que ele tinha, a maior prosperidade, era vida em santidade com Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que ele era um homem que tinha tanto medo de entristecer o coração de Deus, que ele entregava sacrifício ao Senhor quando os 10 filhos dele se reuniam para fazer banquete ou qualquer outra coisa. Jó estava entregando sacrifício e consagrando a Deus para que Deus perdoasse os pecados dos seus filhos. Era um homem que tinha medo de errar diante do Senhor. A maior preocupação de Jó era o quê? Era de entristecer o coração de Deus. Qual é a tua preocupação? A tua preocupação está agarrada em bens materiais? A tua preocupação está agarrada em carro, em cavalo, em vaidade dessa terra? Ou a tua preocupação está em agradar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Aonde está a tua preocupação? Aonde está a tua prioridade? Oh, rebelde cantar a maçupia. E Jó, ele tinha maior prosperidade. Sempre o Lucas traz uma saudação aqui na frente, e ele explica que prosperidade é quando você é grato a Deus pelo pouco que você tem. Prosperidade quando você é feliz e já entende que a graça de Deus, ela já é abastança, ela já é suficiente para trazer prosperidade, para trazer alegria sobre a tua vida. Existe pessoa que tem o seu teto que está cobrindo, tem a sua casa, tem a sua bicicleta, tem a sua moto, tem o seu carro, e ainda está de cara feia, ainda não está agradecendo a Deus pelo que tem, e não procura fazer a vontade do Pai, e não agradece o Senhor. Este pode ter muito dinheiro guardado, mas se ele não tiver, não deixar a graça de Deus alcançar a tua vida, ele não tem prosperidade. Ele é um homem de coração turbado. O homem, quando ele tem muita coisa e ele não deixa a graça de Deus o alcançar, e ele não é feliz e não é grato pelo que tem, Salomão vai dizer: este tem é aflição de espírito. Quanto mais tem, mais ele quer. Ele não contenta pelo que tem. Só que Jó, ele é diferente. Você vai ver mais pra frente aqui na palavra do Senhor que Jó não vai adorar a Deus pelo que Deus dá para ele, pelos benefícios que ele recebe. Ele vai adorar a Deus porque Deus é santo, porque Deus é digno de honra e de glória. Sabe o que significa a palavra bom? Vou pegar uns pontos aqui. Quando o homem é bom, você lembra que alguém chegou até Jesus? Eu não me lembro mais ou menos a palavra, mas Jesus vai falar assim: bom é o Pai que está no céu. Até Jesus, sendo filho, ele vai dizer: bom é meu Pai que está no céu. Sabe por quê? Porque foi o Pai que amou a humanidade. Foi o Pai que teve um amor ágape verdadeiro. E ele deu o seu filho, a vida do seu filho, para morrer por nós. Então, quando fala bondade aqui, esse bom de Jó aqui é um bom porque é diferente, porque Jó, ele procurava santificar Deus. Quanto mais
mais o homem esvazia de si mesmo e procura ter mais intimidade com Deus, mais Deus vai crescer e ele vai diminuir. Então a Bíblia afirma que ele é bom. Por que ele é bom? Porque ele vai fazer a vontade do Pai. Quando o homem faz a vontade do Pai, não é que o homem é bom, é porque quando o homem tem a essência, quando o homem deixa a graça de Cristo alcançá-lo, automaticamente os frutos do Espírito Santo, que está em Gálatas 5, ele já vai acontecendo, que é paz. O homem tem paz, ele é longânimo, ele tem vontade de viver, ele tem amor, ele tem caridade, porque quem deixa a graça de Cristo alcançar, em si ele já começa a praticar o que Jesus ensina, o que o Pai ensina. Então Jó, ele tinha a presença de Deus na vida dele, então ele ajudava os pobres, ele fazia caridade. Se ele era um homem cheio da presença de Deus e também era um homem que tinha condição financeira, com certeza na casa de Jó tinha muita gente, ele ajudava muita pessoa. E a Bíblia mais adiante vai dizer que os 3 amigos dele ele faz humildade desafar, vai declarar que Jó era um homem conselheiro, era um homem que tinha palavra de ânimo e de fé para qualquer pessoa que estava triste, para qualquer pessoa que estava caída. Então Jó era um homem que estava pronto para ajudar qualquer espécie de pessoa. Mas quando o homem tem dinheiro, também tem pessoas que ficam ao redor dele só por interesse próprio, porque aqui na terra o homem só vale o que se tem. Quando você tem alguma coisa para oferecer, está do teu lado, mas quando você perde tudo, quando alguma coisa acontece, só aponta o dedo no teu lado para você e já não está nem aí mais para você. Aí aqui eu vou botar dentro da palavra para mim não poder sair fora. A Bíblia vai dizer que esse homem era um homem honesto e justo, ou seja, honesto. Tudo quanto ele fazia com honestidade. Então, resumindo, meus irmãos, nesse momento em que Jó procurava só agradar a Deus, a Bíblia vai dizer que os servidores celestiais vai ter um encontro com o Senhor. E a Bíblia vai falar que Satanás, ele entra junto com esses servidores celestiais e vai também ter um encontro com o Senhor. O interessante é que a Bíblia não vai mencionar que os servidores celestiais vai perceber que o inimigo estava com ele, porque o inimigo ele também vem de forma invisível, ele vem de forma como um sapatinho de algodão que você não consegue nem ver, mas às vezes ele está do lado tentando atrapalhar, tentando causar problema e você não está vendo, porque ele é muito astuto. Mas só que é Deus, dos olhos de Deus não tem como o inimigo esconder, não tem como o homem esconder, porque os olhos de Deus é chama de fogo. Ele vê aquilo que está atrás da parede, ele vê aquilo que está no seu pensamento, ele vê aquilo que você vai fazer. Antes que você estivesse no ventre da tua mãe, ele já sabia de tudo que você seria na tua vida, porque ele é Deus. Então quando Satanás chega lá, Deus já logo lança uma pergunta para ele: o que fazes aqui? E ele vai dizer: eu estou dando uma volta na terra, por ali e por aqui. Ele afirma que ele anda por ali e ele anda por aqui, ele anda para todo lado. Muitas das vezes você fala assim: o inimigo não entra na igreja, o inimigo não
observado o meu servo Jó? Homem íntegro, temente, honesto, que desvia do mal e faz tudo para me agradar. Sabe por que Deus vai afirmar isso para ele? Porque Deus já lia o pensamento do inimigo. Deus já sabia o porquê que o inimigo foi lá. O inimigo já foi tentar colocar a sinceridade de Jó em dúvida. Porque Jó era um homem que tinha tanta santidade de Deus, que o adversário tinha inveja de ver aquele homem cheio da presença, de ver aquele homem que tinha muita herança de Deus, o quanto filhos bonitos, e tinha também muita riqueza, tinha os escravos, os servos e servas. Então o inimigo via que aquele homem não tinha nem pecado, aquele homem fazia de tudo para buscar a santidade. Aí o inimigo observou: ai, ele não pode ficar assim, eu vou ter que levantar uma calúnia contra a vida dele, eu vou ter que colocar a esposa dele ficar contra ele, eu vou ter que tirar tudo que ele tem, eu vou colocar a enfermidade nele, eu vou ter que fazer os amigos dele ficar contra ele, eu vou destruir a vida deste homem, eu vou destruir, eu vou levantar falso contra este homem, e eu vou mostrar para Deus que ele não adora a Deus de verdade, eu vou mostrar para Deus que ele adora por interesse. Aí quando Deus vai elogiar Jó, o inimigo falou assim: ah, claro, ele te adora, é porque você dá todos os bens para ele. Eu quero ver você tirar tudo que ele tem de bens materiais, vamos ver se ele vai te adorar. Aí o inimigo abusado fala isso. Deus fala: pois bem, você pode sim, você pode tirar, ferir tudo que ele tem, só não toca na vida dele. Sabe por que Deus está dizendo que não toca na vida dele? Vocês lembram lá no livro de Apocalipse, que quando João estava exilado na ilha de Patmos, quando Jesus aparece resplandecente, e Jesus toca no ombro direito dele, e Jesus vai falar para ele: não temas, eu sou aquele que vive, eu sou aquele que venci a morte, estou com a chave da morte, estou com a chave do inferno. Ou seja, é aquele que está com a chave, é que abre e fecha. Então Deus já deu uma ordem para Satanás: ei, você vai tomar os bens materiais de Jó, mas na vida dele você não vai tocar e você não vai tirar, porque eu tenho a chave da morte e tenho a chave do inferno, e ele só morre se eu abrir, se eu permitir. Ei, ninguém vai tocar na sua vida se Deus não permitir, ninguém vai parar teu ministério se Deus não permitir. Pode bater macumba, pode bater batuca a noite toda, mas a porta não vai fechar. A porta que Deus abre, o inimigo não pode fechar. O ministério que Deus te entregou da palavra e do louvor, ele não vai te calar, só vai calar se você quiser. É você que dá legalidade. O inimigo, ele só tem autoridade sobre a tua vida se você dá lugar para ele, aí ele vai entrar. Mas se você dá lugar para Jeová, para Yahvé, ele não vai tocar. Ele só vai tocar a não ser se ele, Deus, permitir tocar, assim como tocou na vida de Jó. Aí você aí serve e servo de Deus, pode estar pensando assim: eu estou cansado de orar, eu estou cansado de buscar. Já é mais de 3 anos, 7 anos que Deus me fez uma promessa, que vai salvar meu esposo, que vai libertar meu filho, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e nada está acontecendo na minha vida. É mais um culto que eu estou indo para louvar, é mais um dia que eu estou indo para sentar naquela cadeira, e minha vida não muda. Cada dia que passa, a provação está apertando, a coisa está ficando pior. Ei, seja crente maduro,
menino. Entenda o que Deus vai revelar para você dentro da palavra, dessa verdadeira profecia aqui. Ei, muitas das vezes você está murmurando contra Deus, você está culpando Deus, você está botando Deus na parede, você está jogando na cara de Deus assim: ei, eu estou te adorando e o Senhor não está fazendo nada, eu vou parar. Uma provinha tão pequenininha e você está sendo um menino pirracento, dizendo que vai parar, está fazendo aquele pico de menino imaturo e está dizendo que vai parar. Deus está dizendo assim: ei, você não sabe o que está acontecendo por trás disso, desta prova. No mundo espiritual, na vida de Jó, o inimigo teve uma conversa com Deus, e Jó, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não sabia da conversa entre Satanás e Deus. Jó, ele achava que era Deus que estava fazendo aquilo, ele não sabia. E você não sabe a reunião que está acontecendo no oculto do seu nome, você não sabe, porque o inimigo, ele tem duas formas de trabalhar. Ele se reúne em Efésios capítulo 6, versículo 10 adiante, se não me engano, vai dizer para nós revestir a armadura de Deus, porque o inimigo, ele se reúne, principados e potestade. O inferno, ele é muito organizado. O inferno, aliás, o inimigo nem está no inferno, a Bíblia fala que ele está aqui, ó, nos ares, ele está em cima. Ali o chefe é igual a empresa, ele organiza e é bem organizado. Ele fala: vai, você vai lutar contra a vida dela nesta área, você vai lutar contra a vida dele nesta área. Aí os inimigos vêm, vai se reunir, eles se reúnem